Bits e Dados, podcast. Apresenta. Fala rapaziada, boa noite, tudo bem? Como é que vai, família? Eu sou galera. Marcos Aurélio e esse aqui é o... Faminto Gamer. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Deixa eu só ajustar aqui 10 centavos aqui a câmera. Eu acho que agora tá de boa. E aí, pessoal? Mas por que eu tenho que ficar nesse cantinho? Eu tava com a tela quase toda pra mim, cara. Porra, cara. Mas aí eu tava sem tela nenhuma, né? Fala rapaziada, beleza? Eu tava aqui com o celular na mão e pegaram um flagra, né? Tava procurando aqui uma mensagem pra passar pra vocês. Famosa cola. Famosa cola, né? A vida é como um jogo. Você pode jogar com estratégia, enfrentar desafios e conquistar vitórias. Ou pode apertar o botão de pause e assistir os outros jogarem por você. É justo, Né? é justo. Então é com esse clima de motivacional, né? De frase motivacional que a gente pode considerar que a gente vai dar continuidade, então, A nossa última conversa. à nossa última conversa, né? Pronto, sim. Inclusive assim, foi até uma coisa que eu senti falta de ter falado nela, foi justamente sobre o cenário de RPG que a gente mais joga hoje, né? Que a gente começou falando sobre aquela questão de como foi a iniciação no RPG, como foi a migração do 3DT pro Daimon, pro Dungeons and Dragons. E a gente deu só uma pincelada no que seria os Reinos de Ferro. Eu lembro que realmente a gente comentou, mas foi bem pouco, né? Isso, correto. Reinos de Ferro ou Iron Kingdoms, dependendo de como seja a sua versão que você joga, ele é um cenário que foi feito para ser jogado inicialmente em D&D terceira edição. Mas, às vésperas do lançamento, foi lançada a versão do D&D 3.5 e os autores decidiram segurar um pouco mais esse lançamento e partir já com a versão do D&D 3.5. E eu acho que foi uma decisão sabida, já que para mim foi o que consagrou o Reinos de Ferro, foi essa versão 3.5, que é a chamada primeira edição. Alguns anos depois, o D&D veio a quarta edição, que não perdurou muito, já começou uns boatos de uma quinta edição. Já? E foi pouco tempo, poucos anos assim. Mas essa famigerada quinta edição chegou a ser lançada, não? Sim, sim. A gente tava... Não, a quinta edição do D&D que eu tô pensei falando. que tava falando de Iron Isso. Kingdoms já. Aí, como eles já estavam vendo esse movimento, tipo, cara, a gente nem conseguiu adaptar pra quarta, já estão falando na quinta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lançar o nosso sistema, independentemente de qualquer outra coisa, porque aí vai ficar uma coisa imortal, uma coisa atemporal. Não importa o que outras edições façam, nós temos o nosso cenário rodando no nosso sistema, que não precisará de alterações. E as alterações que porventura precisarem, eles mesmos poderiam fazer. Aí, daí nasceu o Reinos de Ferro, o Iron Kingdom, como preferir, segunda edição, que é um sistema próprio. E pouco tempo depois, na verdade eu diria muito tempo depois, já mais recente, se não me engano, agora em 2022, se não me falha a memória, foi lançado o Iron Kingdom terceira edição, que eles deram o braço a torcer e colocaram para a quinta edição do Dungeons and Dragons. Aí uma coisa importante ressaltar, galera, vocês que se interessam por um cenário assim, como eu posso dizer, diferenciado, eles normalmente usam o OpenGL, certo? Que é o Open Game License. É tipo o open source dos softwares, né? Isso, basicamente. correto. Essencialmente seria Tradução isso. literal, assim. Você vai pegar, você vai
ter autorização para criar o seu material, desde que o que você crie não seja independente dos livros básicos, o livro do mestre, do jogador e do monstro. Aí, então, ou seja, os livros, tu pode pegar aqui para mim? Claro. Os de lá. Isso. Guia de personagem? Isso, ó. Esse aqui que vocês estão vendo também é um veteranozinho. Esse aqui eu chutaria aí pelo menos uns 15 anos, certo? Esse aqui, deixa eu ver, tá aqui. É porque pra mim a imagem é espelhada, gente, aí a gente fica parecendo um chimpanzé tentando enquadrar um negócio, que pra mim, esquerda é direita e direita é esquerda. Mas enfim, porque tem muita gente que sofre desse problema naturalmente, cara. É verdade. Sim, Não é, Cami? Esse material aqui, ele foi lançado, inicialmente esse livro aqui, certo? Quase 400 páginas, 390 e poucas páginas. Vocês podem ver, ó. É bem mais grosso do que o livro do jogador. O livro do jogador do 3.5, né? Isso, correto. Então, ou seja, esse livro aqui, esse livro aqui, ele não substitui o livro do jogador. Segurando meio tortinho assim para o reflexo permitir que vocês vejam, certo? Você vai usar as regras que tem aqui para criar personagem para jogar nesse cenário. Com alguns adendos, né? Isso, exatamente. Alterações são permitidas, mas você só não pode, como eu disse. Por exemplo, onde isso acontece muito é nos livros da Diamond. Os livros da Diamond, eles são mestres nisso. Tipo, todo livro base dele, Arcanum, Trevas, tem dentro dele basicamente o guia do jogador de Diamond. Tá ele se entendendo? repete uma grande parte do livro. Isso, Eles 3, 4, 5 capítulos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o guia de personagem de Reino de Ferro, apesar dele também estar em 3.5, utilizar as mesmas regras, eu não vou ter as informações que tem ali nua e crua. Correto. O que você vai ter aqui ou são alterações ou são novidades. Ou AD. Isso, mas não tem nada repetido, nada. Tanto é que tudo que é consultado de lá, ao invés deles imprimirem aqui, eles simplesmente dizem: consulte o livro de regra básica tal, o 1, 2 e o 3, né? Jogador, mestre e monstro, página, capítulo tal. Eles sempre fazem essas referências. Eles fazem a citação do livro. Isso. Entendi. Sempre indicando, né? Mostrando que o material não é autossuficiente. Você precisa dos livros básicos, que é justamente a ideia do OpenGL, é isso. Ele abre o leque para basicamente qualquer pessoa poder criar um cenário para aquele sistema, ao mesmo tempo que, ao você fazê-lo, você vai estar incentivando a venda de novos livros, sim. Os livros básicos, entendeu? Aí, assim, tentando seguir a ordem cronológica, né? Veio o guia de personagem, certo? Veio o Monstronomicon, que seria a versão do livro dos monstros. Aí, por exemplo, mas não pode substituir. Como que o Monstronomicon não vai substituir o livro dos monstros? Bem simples. Existem muitas regras sobre armadura natural, ataque básico natural, progressão de dano de armas naturais, que estão no livro dos monstros. Não, Monstronomicon. Não, no livro dos monstros. 3.5 natural. Isso. Talentos específicos para monstros. Talentos específicos para monstros, certo? Que você só vai achar nesse livro aqui. Então, ou seja, novamente, você usar esse não vai descartar aquele. Pode ter algumas regras que você vai precisar do livro básico. Certo? É claro, as criaturas do folclore de Reinos de Ferro você vai encontrar aqui. Mas variações de regras sobre alterações de monstro, progressão, tipo, eu tenho um monstro que ele é médio. Se eu aumentar 5 níveis, ele aumenta de tamanho, como é que fica? Tudo isso você vai ver lá no livro dos monstros. Esse daqui é o tradicional. Isso, o 3.5. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando o mesmo gancho lá da informação do guia de personagem do Reino de Ferro com o livro do jogador 3.5. Certo. A gente sabe, é sabido a partir de agora que as informações que são aqui são ou adições do que tem lá, mas não se repetem as informações que tem ou lá. Alterações. A mesma coisa acontece com esses dois livros. Por exemplo, monstros que tem no Monstronomicon não tem aqui no livro dos monstros 3.5. Correto. A maioria dos monstros do Monstronomicon não vão ser encontrados no livro básico de 3.5.
Mas alguns sim se repetem. Por exemplo, se você for ver o esqueleto de Reinos de Ferro, você vê que ele tem uma diferença muito grande. Por exemplo, a armadura dele, um esqueleto básico, ele já começa com uma classe de armadura muito maior, certo? Entre outras criaturas. Por exemplo, você vai ver também o Orc. Reino de Ferro, ele deu uma inovada muito grande. Tipo, você simplesmente não tem Orc aqui. Eles botaram assim um ponto nisso, ó, Orc não tem, morreu, acabou. Quem quiser ver, quem quiser lutar contra hordas de Orc, Vai jogar outro jogo. outro jogo. Nós temos outras criaturas que também fazem hordas, né, por assim dizer, mas em questão de Reino de Ferro, vocês não vão ver Orcs. Outra coisa que é muito... O Orc é uma criação do Senhor dos Anéis, né? De Tolkien, né? Sim, basicamente o RPG de modo geral, né? Que você imaginar, se você for resgatar a essência, tudo brotou de lá, tudo. É uma inspiração, você vê o próprio conceito geral de mago, né? O arquétipo, é o Gandalf puro, puro. Não tem o que Se bem que tirar o Gandalf ele usava espada, né? isso Ele era espadachim de primeira. isso é verdade. O que novamente, né, me lembra uma cena do... não é o Logorn da Hel, é o Lugar de Vandroy, o herdeiro do trono de Lenóren. Peraí, Lenore, isso é Tormenta. Tormenta, cenário brasileiro, a gente pode depois tirar um capítulo especial, galera, se vocês quiserem, bota aí nos Vamos comentários. trazer Tormenta aqui. Isso, eu tenho muitos livros de Tormenta também. Será que o Leonel Caldela vai permitir isso aí, cara? Macho, não fala isso aí não, mano, porque isso faz eu me lembrar também de um livro que eu fui comprar, mano. Ô, cenazinha cômica. Mas enfim, só pra eu não perder o traço, o Lugar de Vandroy, né? O Lugar de Vandroy era um elfo que... Ah, não é Lugar de Vandroy. Não, Lugar de Vandroy. Tá, com entendeu? demudo. Isso, exatamente. Era... Pô, peraí, eu ia falar... Da história do Lugar de Vandroy, que tu lembrou dele. Mas eu lembrei, peraí, galera. Por que tu lembrou dele? Né? A gente tava falando sobre elfos... Era sobre elfos, agora... A gente falou sobre o espadachim, o Gandalf ser o espadachim pronto, de primeira. Perfeito. Aí falou sobre magos. Pronto, pois é. O Lugar de Vandroy, que é o mago consagrado do nosso companheiro Sid Clay, ele tinha uma síndrome, né? Tipo assim, ele queria resolver tudo na base da bola de fogo. Tudo pra ele era bola de fogo. Então é por isso que no capítulo anterior tu mandou aquela Isso, mensagem. Exatamente. E teve uma cena icônica nele e também cômica, que foi o seguinte: eles estavam numa sala presos com um boss, eu não me lembro mais hoje. Sid Clay, se você vê aí, coloca nos comentários qual era o boss, se você se lembrar. Mas a batalha estava bem acirrada. E os jogadores já estavam assim, quase dando por vencido. Eu não me lembro o que foi que houve, mas houve algum golpe que o guerreiro de espada grande, espada larga, não, era esqueci o nome do... Eu me lembro do rapaz, às vezes esqueci o... Amâncio, não. Amâncio? Pois é. Não, o Cílio que vai... O rapaz é quase meu vizinho, mora na outra rua. Mas enfim... Mas essa era uma mesa que tu tava narrando. Isso, correto. Tormenta. Era Libertação de Valkyria, se não me engano. Era. Pra quem conhece o cenário, sabe que Libertação de Valkyria... Ela é o quê? É uma campanha que começa no 10º e vai até o 20º, não é isso? Cara, eu é no 10º, é no 15º... eu acho que é alguma coisa assim, isso. Né? Uhum. Aí ele deu um ataque na criatura e tipo, meio que não surtiu muito efeito, tá entendendo? O bicho... Uma bola de fogo. Isso, tipo assim, não, o guerreiro, né? E quando ele acertou, tipo assim, deu muito no dado. Só que, tipo assim, na criatura, meio que a criatura... Não sentiu quase nada. Isso, foi meio que uma lâminazinha, né? Tirou algumas gotas de sangue, a criatura olhou, né? E quando ela deu um assim, o guerreiro quase caiu. Aí o guerreiro olhou assim... Uma lenha! Cara, isso aqui não vai dar pra gente, não. Aí a gente vê só o guerreiro correndo, né? Recua. Aí o que o Cid faz, como todo bom e prudente mago? Pegou e diz, Marco, transformação de terceiro. Vou puxar aqui a minha bastarda e vou pra cima. O mago... Era um guerreiro de armadura e escudo recuando e o mago de manto e bastarda correndo pra cima pra descer o... Como assim, cara? Então, ou seja, gente, os arquétipos eles estão aí pra serem quebrados, entendeu? Não tenham medo disso. Muita coisa boa pode ser construída assim com os arquétipos, mas...
coisas melhores ainda podem ser feitas Sim. fora deles. Fora deles. A gente estava falando sobre. Teve outra coisa. Sobre a questão do mago, né? Isso, mas teve outra coisa. Ah, o livro, sim, vamos lá. Aí tava falando sobre. Era o Caldela. Ah, sobre o Leonel permitir, né? Isso. Eu sei que são três autores de Tormenta, os principais. Como eu não tô com os livros aqui, eu não vou. Tem o Saladino, Caçaro, como é? Caçaro, o Saladino e o Leonel, acho que são esses Né? três. Pronto. Aí, puxar aqui, cara. lá estava eu na minha. Eu não vou dizer o nome da loja porque eu não sei, né? Mas enfim, estava eu na minha loja como eu posso dizer? A loja de sempre, de comprar os meus livros. Depois de 3 ou 4 meses sem merendar, eu tinha O dinheiro suficiente pra... uns cento e tanto para, eu acho que era 180. Não, era 150, mas o cara queria 180. Eu perguntei, não, cara, mas por que o livro assim? Todos os outros que eu comprei eram 150. Aí, na época, a inflação não corrigia tanto assim, né? Uhum. Aí o cara, não, mas é porque esses aqui, eles estão autografados. Aí eu, como assim, cara, estão autografados? Deixa eu ver isso aí. Aí quando eu abro o livro, tá lá, 3 assinaturas. Aí eu, cara, o livro tá riscado. Aí ele, não, cara, tá autografado. Eu, não, cara, tá riscado. Ele, não, tá autografado. São os autores que autografaram. Eu levei esse livro lá pra o Sana. Levei os livros lá pro Sana pro cara autografar. Eu, não, cara, você deixou alguém riscar o livro que eu quero outro. Eu quero o livro que não esteja riscado. Aí, não, quer dizer que... Mas, meu amigo, eu não vou pagar mais caro por um livro riscado. Então você me diga quando é que sai, tem um livro normal. Cara, mas é o autor. Eu não quero saber quem riscou meu livro. Ele está arriscado. Ah, eu sei que eu paguei o valor normal. Eu tô até hoje com um livro lá arriscado. Eu acho que eu nunca cheguei a ver esse livro, não. É um de Tormenta. Eu vou trazer pra vocês. Caraca. Sim. É uma situação bem inusitada, né? Tipo assim, o cara pega... Tá agregando valor ao produto, né? Agora vale 10 vezes mais, eu vou né? colocar aqui esse produto aqui. Imagina a situação do lojista, né? Vou colocar esse produto aqui na minha prateleira. Quem chegar, vou dizer: olha, os autores autografaram esse livro. E eu vou poder cobrar, sei lá, 30, 40, 50 reais por essa assinatura. Caralho, vou ganhar aqui uns 30% a mais em cima desse produto. Aí chega lá o Marcos, né? Não, meu amigo, esse livro aqui tá arriscado, eu não quero isso aqui não. Mas, cara, basicamente é isso, cara. Pra mim o livro tá arriscado, cara. Sempre. Pra mim, ele perde valor ao fazer isso. Mas o teu livro que tu tem em casa hoje tem menos valor porque tá arriscado? Porque tá colado? Não, na verdade, os meus livros têm mais valores porque agora eles são relíquia, né? Você não acha mais novos pra vender, Eles né? são seus, né? Exatamente. Isso dá um valor... Inconcebível, né? Isso, imensurável. Exatamente. Então, voltando. Aí foi lançado o Monstronomicon, que seria o livro dos monstros, né? E logo em seguida foram lançados umas revistinhas que saíam... Mais ou menos revistinhas, né? Compêndios são... Isso, adendos. correto. A ideia seria o quê? Seria pegar uma revista americana que tinha chamada No Quarter, certo? Que eu não me lembro, se puder pesquisar aí no Google, tradução de No Quarter. Pesquisa aí pra gente, André, enquanto a gente Seria basicamente, vamos ver se minha memória é boa. Seria basicamente alguma coisa assim do tipo, nem por um... Eu não me lembro o que, mas era uma coisa bem assim, irrisória, alguma coisa assim. Nós iremos nos render, alguma coisa assim do gênero. Tipo, não tinha nada a ver com tipo, não era uma abreviação, sabe aquilo ali? Era mais um slogan do Isso, livro, correto. da marca. Isso. Sem piedade. Então, procura No Quarter, Reinos de Ferro, significado, alguma coisa. Iron Kingdoms, alguma coisa assim. Então... Basicamente aqui o que você vai ter era basicamente uma coletânea traduzida de suplementos que saía lá nos Estados Unidos. Lá DLCs. Hã? DLCs do jogo. Isso, pronto, exatamente. Lá nos Estados Unidos você tinha um volume muito maior, só que era tudo em inglês, certo? E saía com uma frequência bem maior do que nós aqui. Nós tivemos apenas esses 3 volumes. Aqui você vai encontrar variações, por exemplo, tem certos itens como aqueles implantes dentários para porção de cura.
Sério que tinha Sim, isso? tem isso aqui. Eu acho que eu nunca cheguei a... O máximo que eu li foram os talentos e magias de Marcos Pistoleiro que tem. Ah, Não não, sei mas pega. tem regras melhores aqui sobre abafadores, sobre também scoopers, né? Lunetas para armas. Então, basicamente é assim, os caras esqueceram de lançar determinada informação dentro do livro base. Opa, pera aí, o que é que a gente faz? Lança outra edição? Não, vamos lançar um adendo e diz que são complementos. Ou será que eles não retiraram de propósito e disseram, não, isso aqui a gente pode vender depois, né? Tá entendendo? Eu não sei. Por exemplo, eles têm armas de fogo dos Ogruns, tá entendendo? No livro de regra básica. A gente pode considerar que os Ogruns são a substituição dos Orcs, não? Tá mais Cara, pra ogro, né? isso, correto. Os orcs eu apostaria mais nos filhos do porco. Os filhos do porco, eles são uma raça que é basicamente um humanoide com a cabeça de porco, Sim, né? sim. Só que bem mais assim, A grotesca, única coisa que né? me vem à cabeça aqui agora é aquela assassina do Jigsaw, os Jogos Mortais, Jogos Mortais. cabeça de porco. Ah, não, eu acho que chegou a Jogos ver, não, Mortais né? você assistiu o primeiro. É o primeiro que ela aparece. É, no primeiro? Ah, então é faz bem muito, icônico. muito Eu vou ver tempo. se eu acho a imagem aqui. Mas pode ir falando. Sim, eles lançaram esses livros, né? É basicamente umas revistinhas, né? Por assim dizer. Umas não ia dizer fanzine, mas não, porque é o material é oficial. E você vai achar então muita quer coisa. dizer que fanzine vem do termo de Um uma fã que magazine de fez. fã, né? Isso, correto. Massa, nunca tinha parado pra pensar nesse Nesse significado, né? significado, Você vai ter. Aqui você vai ter monstros. Ah, mas sei. Não lembrava. Tem no primeiro? Tem, cara, ela usa essa máscara aqui, ó. Caraca. Deixa eu ver se a galera consegue ver. Bota aqui na minha câmera aqui, André, por favor. A galera vai conseguir lembrar desse personagem aqui do filme. Não, com certeza. Sim. Aí você vai ter armas de fogo, você vai ter sistemas para fazer bombas, venenos, enfim, uma infinidade de regras adicionais aqui. Eu acho que valeu muito a pena ter adquirido eles. E também na época ela trouxe, como eu tinha prometido para vocês. Deixa eu pegar ali pra ti. Consegue? Ele veio com uma trilogia que, assim, ela ganhou o prêmio que seria o Oscar do RPG, certo? Que é Famigerada. a famigerada Fogo das Bruxas. Que ela conta a história de 5 bruxas, se eu não me engano, são 5, que elas foram executadas e a história, na verdade, se passa 10 anos depois. Eu não vou dar mais detalhes porque eu pretendo trazer uns episódios especiais com a galera jogando esse aqui. Beleza? Inclusive, essa aventura é a que eu citei que eu tive meus melhores momentos dentro de uma mesa de RPG foi jogando essa aventura. Uhum. Tive a satisfação e o desprazer pra uns de não concluir, né? Acontece. Aí, devido o tempo, eu Não lembro acabei. de ter esse material impresso, não, original. Tenho. É Eu original? acabei encadernando a primeira e a segunda aventura em um só. Ah, eu acho que eu não lembro de ter Entendeu? visto ela encadernada. Pois é, eu encadernei. Eu acho que no futuro eu vou até comprar, porque dá pra conseguir ela usada em boas condições. E a terceira aventura. Essa que já é a final. Isso, correto, é o final já. Não é à toa que dá pra ver aqui, eu não vou dar spoiler, né? Mas dá pra ver É. aqui já com Com o negócio lá. o negócio lá, aquele negócio lá. E por último, né, Não eles muito menos importante. traduziram o Guia do Mundo de Reinos de Ferro, que é basicamente, Marco, mas o que é que muda do Guia de Personagem para o Guia do Mundo? O Guia do Personagem, ele é um livro voltado para o jogador, essencialmente. Você vai ter as classes básicas, as alterações, o que é que muda no Ranger, o que é que muda no Paladino, enfim, você vai ter as alterações e as adições de novas classes básicas. Clérigo, que é uma das classes que muito mudou, né? Muito. Pronto, ó, Reino de Ferro, ele é um dos cenários que ele sofre um pouco com essa questão como a magia de fé. Isso, mas eu diria mais assim, como a magia interage no cenário. Ele não é um reino assim onde a magia é extremamente liberada. Até porque se você é algum usuário de magia e não é um mago certificado, você é considerado um bruxo, né? Pronto, isso já foi assim no Reino de Ferro. Hoje mudou um pouco, né, como eu posso dizer,
com o rei, o Winterrael Thorne Leto, né, que entrou. Na verdade, não, o Winterrael que saiu, é o Que é Leto Rael Thorne, que é o irmão mais novo. Mas a gente já É dá o uma... usurpador do trono, não? Isso, o Leto seria o usurpador. Já a gente dá uma pincelada, só para diferenciar um pouquinho mais. Por exemplo, lá você vai ter as classes básicas, como remendão, como mecânico arcano, mago pistoleiro, deixa eu ver o que mais, arauto da Arauto matança. da Matança. Você vai ter as Arauto da raças. Matança é uma raça, é uma classe exclusiva para Ogrum, não? Não, basicamente é uma raça, é uma classe muito boa para Ogrum, que eu acho que foi criada para os Ogrum, mas não é exclusivo deles não. Eu lembro da nossa última narrativa de eu ter feito um Arauto da Matança Ogrum. Foi bem divertido, eu gostei pra caramba de jogar sim. com ela. Eu queria ter a oportunidade de um dia a gente conseguir dar continuidade. Nem que não seja uma nova, né? Sim. Mas foi bastante interessante jogar com aquela Não, classe. e ali eu tava com muita coisa. Ali era onde eu ia fazer aquela guerra ali que eu falei, que eu tinha te explicado, que eu ia mexer com os reinos e tal. Era naquela campanha ali. Eu acho, assim, só pra deixar a galera um pouco mais situada, né? Que basicamente os Arautos da Matança são uns bardos, né, de guerra, né? Os caras que... Isso. Eles foram feitos pra substituir o bardo, certo? é literalmente... Mas tem bardo. Se eu quiser fazer um Sim, bardo... tem. Só que ele é a versão do bardo do Reino de Ferro. Aonde você vai ter um personagem que ele é o suporte do grupo e também um combatente de segunda linha. Onde ele consegue ali, aos poucos, ele não vai ser um combatente como um guerreiro ou um bárbaro. não é um tá front, entendendo? né? Isso. Mas vai dar um auxílio zero. muito melhor do que um ladino, entre aspas, né? Um ladino bem mas o feito, ladino, né? pois é. Pois é. Ele faz estrondo, né? Salve aí Kassobs, né? Ele pode nos lembrar muito bem disso. Então... Inclusive, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa lá onde eu estou trabalhando hoje. Ele, inclusive, quer jogar com a gente, né? Quer ter a oportunidade de jogar com a gente. Se estiver me ouvindo agora, tá aqui oficialmente o convite sendo feito, né? Sinta-se à vontade para estar presente com a gente nas nossas narrativas, sendo aqui no nosso podcast ou fora, né? Mas é o Jean, né? Carinhosamente chamado de Jean Willis. Mas inclusive, ele falou pra mim que a classe mais apelona, né? Falou pra mim não, me falou que a classe mais apelona que ele tem, que de todas assim, insuperável, é o Ladino. E ele vai jogar de Ladino, ele quer fazer um Ladino, porque nada supera um Ladino feito por ele, não. Então... Eu tô curioso, hein, Jean? Bora ver esse Ladino em ação. Tá feito, viu, Jean? O convite, bora marcar uma mesa aí, que dá certo. Então, pra finalizar aqui, o guia de personagem de Reino de Ferro, você vai ter as alterações, né, das raças, enfim, todas as questões de alterações, mas você vai ter as classes básicas, você vai ter também as classes de prestígios adicionais. Sim. E uma coisa muito importante, não só as raças. Por exemplo, você vai ter o Ogrum, você vai ter o Trolloide, você vai ter o Anão, você vai ter o Elfo. Mas o Anão eu não tenho no padrão, não? Mas é diferente, não. Ele muda um pouco Muda o no Reino padrão. de Ferro diferente. Muda. Mas o Reino de Ferro muda tudo, mano. Ele muda. Por exemplo, aqui você vai ter o elfo Iosano, que ele é um elfo que meio que se isolou dos outros e ficou tipo perdido na floresta, por assim dizer, né? Ele não é o elfo negro do 3.5 não, né? Não. Ele é bem o negro mais... seria o elfo Nis? Não, o elfo Nis, ele tá um pouco mais elitista, tá entendendo? Já o elfo Iosano, não. O elfo Iosano, ele ficou um pouco mais, como é que eu posso te dizer? Tipo meio bárbaro, por falta de palavra melhor, mas... mais natureba, né? Mais voltado pro lado da natureza da seria coisa, isso, né? E tem todo o motivo dessa segregação entre eles, né, e tal. É uma questão divina, né? Mas, enfim, e tem o que eu acho mais interessante aqui, Reino de Ferro, que eu não tinha visto em nenhum outro. É a questão da etnia humana. Eles fizeram basicamente... Isso eu acho bastante muito interessante, né? Porque você tem os humanos, show, mas os humanos eles se dividem em várias nações. Em cada nação você assim vai como ter... na nossa realidade, né? Isso, você vai ter características físicas e intelectuais diferentes, né? Favorecendo um ou outro atributo, né? E aqui você encontra isso. Eu acho que o termo não seria nem favorecendo os atributos, mas seria assim mais... como é que se diz? Definindo características específicas de cada região, né? Tipo assim, não sei,
É que eu não lembro de cabeça, assim, as etnias que a gente tem no Reino de Ferro, mas eu posso dizer, tem uma etnia que eles são um O trabalho mais... rim, Eles são uma etnia que eles são um trabalho mais braçal, então eles Cador. têm mais força, né? Cador. Uma galera que é mais voltada para o estudo, é uma galera que é mais intelectual. Lael. Lael, então eles vão ter mais inteligência. E eu achei isso bastante interessante porque aqui na vida real, no nosso planeta Terra, a gente tem uma segregação grande de países, né? Isso. E onde cada um tem as suas características físicas e intelectuais que se diferem umas das outras, né? Correto. E trazendo isso para dentro do cenário foi o que enriqueceu muito. Né? Se a gente, falando em enriquecimento, como tu estava falando, o Guia do Mundo é um livro que, tipo, eu ainda quero ter a oportunidade de ler, eu quero ter o tempo para ter o prazer de ler esse livro por completo. Eu percebi que ele tem ele traz um enriquecimento pro cenário tão grande que você, sei lá, cara, você quase que se torna parte dele, né? Você consegue se sentir dentro do cenário. Eu achei isso uma coisa que os outros cenários não fizeram tão bem quanto, né? Sim, sim. Mas parte disso se deve não só pela qualidade em si, mas pelo trabalho extensivo, né? São quase 400 páginas, né? Ou seja, se você juntar os dois juntos, né? São 800 páginas em só 2 livros básicos. Então, aí você vai ter também as perícias, você vai ter perícias exclusivas aqui e algumas alterações, como por exemplo, você vai ter a questão do armas de fogo, que é para você conseguir usar armas de fogo, recarregar armas, fazer manutenções em armas e outras coisas do gênero. Você vai ter também a perícia conhecimento criaturas, aonde essa perícia é exclusiva de Reino de Ferro, onde você vai ter conhecimento sobre pontos vitais, comportamentos, entre outros, né? Deixa eu ver aqui qual seria para me tentar falar aqui na ordem, né? Apresentação, armas e equipamento, onde você vai conhecer as armas exclusivas de Reinos de Ferro. Algumas delas aqui, como eu posso citar, a pistola, né, a arma que é muito usada pelo Faminto, pela Poli. O Kassob nunca quis jogar com uma pistola, né? Mas você vai ter outras armas, né? Você tem a lâmina caspiana, que é uma arma que ela é muito apelona, considero eu, pelo dano alto e por ela ser uma arma de uma mão, certo? Aí você já vai entrar no próximo capítulo, que seria o quê? Seria a questão de cosmologia, certo? A cosmologia, ele vai te explicar como é que funciona a questão da divindade, aquilo que o Faminto tinha falado sobre o clérigo, né? Que é justamente o quê? Aqui em Reinos de Ferro, quando você tem uma divergência na fé. Essa divergência, para ser mais claro, galera, ela pode ser uma coisa bem simples, como uma diferença na tendência. Você ter simplesmente um Deus que é neutro e bom, e o seu clérigo vai curar alguém que é neutro e neutro, ou seja, deu só uma diferençazinha no passo, ele já pode sofrer sérias consequências na hora de curar alguém. Como, por exemplo, ele pode receber um raio cair na cabeça dele porque ele curou alguém que é de outra fé. Ele pode também o que ele curou no cara, na verdade, virar um dano para os dois, ou seja, a pessoa na verdade ia morrer, né, dependendo de como for, o quanto ele está precisando daquela cura. Deixa eu ver o que mais. Ele pode também, enfim, são N fatores que podem acontecer se você tentar curar alguém assim que é de outra fé, entendeu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outra coisa. Capítulo Cosmologia, Magia e Mecânica. Pronto, esse capítulo eu acho ele muito interessante. Porque ele vai explicar melhor como é que funciona a questão da mecânica, né? Porque aqui em Reinos de Ferro, o que foi que aconteceu? Uma assinatura que você só vai ver em Reinos de Ferro. Eles têm algo chamado mecânica, que é o quê? É uma espécie de alquimia que ela vai tentando, ela vai conseguindo, na verdade, substituir a magia. Só que ela tem uma certa limitação. Ela não consegue, se eu não me engano, são as magias de 5º nível. É o limite dela. Ela só consegue gerar efeitos de magias até 5º nível. Então, ou seja, magias de níveis mais elevados, como 6º, 7º e até o 9º, você não vai ver itens mecânicos. E como começou a aparecer no mercado itens mecânicos que faziam coisas que magos faziam, os magos acabaram se
especializando em fazer coisas que os itens mecânicos não conseguiam. Por exemplo, vamos supor, como é que eu posso dizer? Um item comum que você consegue encontrar, uma varinha de mísseis mágicos, pelo nível baixo dela. Mas você não vai encontrar uma varinha de um conjurador de 7º nível, que teria um dano mais elevado. Aí, para isso, você já vai precisar de um item mágico de verdade, não um item mecânico. Aí, como ficou um pouco meio, os magos se sentiram um pouco mais ofendidos, olharam assim, os mecânicos agora acho que podem substituir a gente. Pô, agora a gente só vai fazer item caceteiro. Aí a consequência disso é que em Reino de Ferro você não tem aquela... O acesso à magia é mais difícil. É bem mais escasso. Aí por conta disso você não tem aquela espada básica mais um, que muitos aventureiros é acostumado, sei lá, o narrador rola aquela espada aleatória, Sim. o tesouro aleatório, deu uma arma mágica, qual é? No livro do mestre que é só de Não, tem a tabela de rolagem aleatória, para Olha você aí. consegue gerar um tesouro aleatório só com dados, você nem sabe o que vai sair. Mas enfim, eu achava isso divertido, sabe? Mas ao Entendi. passar do tempo, eu fui deixando um pouco Eu acho que não foi nem o passar do tempo, foi quando tu pegou experiência, né? tu pegou contato com isso aí, com esse material e viu a questão que eu acho que é o que tu vai falar agora, né, da identidade dos equipamentos, né? Isso, pois é, porque você parou. Como eu disse, você não tem mais aquela espada mais um que você acha em um tesouro aleatório. Aí, então quer dizer que não tem arma mais um em Rede de Ferro? Tem, mas ela tem um propósito. Quando uma arma mágica, não uma arma mecânica, mas quando uma arma mágica é criada, ela tem um é propósito. criada isso para aquele fim específico. Então, normalmente, quando você encontra uma espada, ela é uma espada que foi dada a um rei, a um general, a alguém importante. Ela tem um nome e uma história que antecede ela. Normalmente as armas de Reino de Ferro elas são todas assim. Não só espadas, né? Não só armas cortantes, Não. as pistolas. Tudo, né? Basicamente qualquer arma, qualquer item sendo mágico. Eu posso considerar os gigantes a vapor como um item mágico? Eles são mecânicos. Mas não tem aquela questão do da sinapse, da ligação cerebral? Mas Assim, pra quem não tá familiarizado, basicamente existem gigantes. Eu não sei se eu ia falar sobre isso ainda, né? Vou sim. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, os gigantes a vapor, gente, assim, pra quem, eu acho que a galera vai me chamar de velho aqui. Pra quem assistiu o primeiro Juiz Dredd, aquele com o Arnold Schwarzenegger, é o Arnold, né? Não é o Arnold, não, é o Sylvester Stallone, isso. aquele com o Sylvester Stallone. Aí tem aquele robô lá que o cara até configura ele. Você lembra de um robô que tem no Juiz Dredd? O robô que eu lembro dessa época é do Robocop, aquele robôzão. Não. Mas enfim, pesquisa no teu celular, Juiz Dredd, robô. Enfim, esse rapazinho que tá aqui atrás, certo? Ele é controlado por um córtex cerebral. Ele basicamente é uma peça, aí vem a questão, é uma peça mecânica, ela não é uma peça mágica. Isso, esse rapazinho aí mesmo, ó. Pronto, ó. Isso, ó. Nossa, tá Né? bem Lembra um pouco. É porque aí, como não tá a proporção, não dá pra saber a diferença dele pra um humano. Mas o humano, no filme... Deixa eu ver se eu consigo achar uma... Mas vai falando. Mas enfim... então, ou seja, o gigante a vapor, ele foi construído inicialmente, eles eram gigantes de guerra. Esses bichos tinham para mais de 10 metros de altura. Esses gigantes a vapor? Isso, originalmente eles tinham para mais de 10 metros de altura. Que eles foram construídos para lutar contra o Império Orgoth, que foi aquele império então, basicamente era pra valer por 10, 20 homens, né? ou mais, tá ligado? Os bichos eram grandes mesmo. Caceteiro. Isso, eles eram uma máquina de destruição. Não que esses aqui não consigam destruir muita coisa, né? Mas os outros objetivos era esse mesmo, era ele conseguir avançar por cima de exércitos. Daí o nome Gigantes de Guerra, né? E com o passar do tempo, quando eles conseguiram expulsar os Orgoth, os Gigantes de Guerra ficaram sem utilidade. Eles consumiam muita energia, que era carvão e água, né? Que é usado para abastecer. E não tinha mais tanta utilidade. Então eles foram cada vez mais fazendo versões menores, aonde eles combinaram com essa daqui, que dá aproximadamente o tamanho de uns 2 humanos, né? Mas mesmo assim eu ainda digo que vale pela força de uns 10 ou mais, viu?
E alguns até são adaptados. Que tem... consome também bem menos carvão, né? E água. Isso, correto. Tem alguns... É porque eu não tô achando aqui. Aliás, eu consigo achar aqui rapidinho. Você vai ver, por exemplo, na questão aqui dos Gobbers, né? 88. O Gobber é uma adaptação dos Goblins pra... Isso, correto. Até mas pra que mudar o nome, né, cara? Eu acho, é porque assim, ó... Beleza, traz mais identidade pro personagem, pra criatura, mas já existe aquela criatura, né? Tem... Porque, como você falou, eles mudaram, né? Bastante. Porque, tipo assim, o Goblin daqui, que seria o Gobber, ele não é o Goblin que a gente conhece de verdade. Então tipo, ele tem diferenças. ele é socializado na sociedade, embora ele tem lá suas limitações. Mas tem alguns cenários que a gente vê muito Goblin andando na cidade. Aí Tormenta tá aí pra isso. Mas... Tormenta pegou um ele pouco. é bem amigável com... Ó, coloca aqui na minha, André, por favor. Ficou legal, não? Lá Por exemplo, você vai ver, eu acho que eu esbarrei na tua, pô. Você vai ver, você vê que o gigante de ferro aqui, os braços dele foram substituídos por um suporte para carroça. Eu não consigo identificar. Não tá vendo aí, ó? Ah, agora eu consigo identificar. Aqui é o gigante, em pé, né, humanoide, e aqui uma carroça gigante. Aí ali onde era para estar as mãos dele, ó, tem as hastes da carroça presa, ó. Tá vendo? Então, ou seja, esse já não é usado para o combate. Entendi, ele é literalmente um cavalo de carga, por assim dizer, né? Um burro de carga. Isso. Transfere aqui para a do Paul só para ver se o enquadramento tá bom. Então pronto. Então, como eu estava dizendo, a mecânica... Sim, mas isso teve um contraponto legal. Por quê? Porque certos itens ficaram mais baratos. Os itens mais baratos ficaram mais baratos. Conseguiu entender? Não. Por exemplo... Eu vou ter uma arma mais simples. Eu consigo fazer ela mais barato mecânica do que se ela fosse mágica. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Agora, em contrapartida, isso deu um up. Por exemplo, via de regra, qualquer item mágico que você tenha no livro do mestre, quando você vai trazê-lo pro Reino de Ferro, ele sofre uma inflação de mais 50%. Item mágico. Item mágico. Isso não se aplica aos mecânicos, então. Não, os itens mecânicos eles já são do Reino de Ferro, então é o preço deles. Ah, entendi. É questão de adaptação, né? Isso, correto. Não é bem adaptação, porque é o mesmo sistema, né? Mas, sim. A adaptação pro cenário. É o mesmo sistema, mas o cenário faz essa alteração, né? Aí você tem a questão dos itens mecânicos e eu acho que por aí termina, né? Isso, termina. Ele vai explicar o que muda na magia. Ele vai apresentar itens alquímicos como o bálsamo o creme de Corben. Tem um bálsamo também, mas não me lembro qual o nome do bálsamo. Bálsamo de cura, não me lembro. Mas o creme é de Corben, que é basicamente assim, você tem as poções? Tem, mas só que, como eu lhe falei, as poções elas sofrem uma inflação. Aí a mecânica vem tentando substituir isso, que é o que? Ele cria um creme, onde o creme ele tem um efeito imediato baixo, certo? Um exemplo, o creme que cura 1d3 na hora, se você esperar 1 minuto, aí é ruim, porque se você usar ele em combate, Marcos, mas eu não tenho um D3 em dado, cara. Pronto, o D3, galerinha, que seria esse dado aqui de 6 lados, eu acertei o lado comum, de primeira, né? Isso, seria o dado comum. É só você rolar ele... E dividir por 2. Isso. 1 ou 2 é 1, 3 e 4 é 2 e 5 e 6 é 3. Ah, então não é dividir, até porque... Isso. Ou você pode dividir, mas arredonda pra cima, né? Por assim dizer. Entendi. Então, ou seja, na hora você aplica ele. E 1 minuto depois, aí você rola um D6. Tá então entendendo? ele vai um D9 de dado. Seria de cura, né? Seria isso, né? Então, ou seja, ele seria mais ou menos assim, né? Via de regra, seria ao aplicá-lo, ele dá um alívio imediato, é como se ele tivesse um analgésico. Frescor, né? de um gelol, por exemplo. Exatamente. E a cura mesmo, né, viria algum tempo depois, né? E existem outros métodos de cura em Reino de Ferro, métodos, por assim dizer, mecânicos ou alquímicos, né? Mecânico? É mecânico porque a mecânica de Reino de Ferro ela é com K. Que é a mecânica de Reino de Ferro. De magia, de mágica. Exatamente. Faz sentido. Aí veio o livro, né, que o Paul estava falando, que foi o último lançamento em português, que foi o Guia do Mundo de Reino de Ferro. Esse livro, ele já é um pouco diferente. Ele é para 2 pessoas. Ou para o narrador que está criando uma história, ou para o cara que quer ter um background foda. O cara que quer dizer, cara, eu quero
ter um personagem enraizado em Reinos de Ferro, que ele vai pegar a essência, ele é lá daquele reino, lá naquela cidade, com essas características, você consegue aqui. Porque aqui você tem, por exemplo, você tem tabelas de conversão de moedas, que as moedas mudam de um reino para o outro. Eu acho que eu cheguei entendendo? inclusive o ponto de ouro, né, em signar é crow, né, É a coroa, alguma coisa do tipo. Isso, é a coroa. Aí você tem a torre, que vale 10 coroas, né? E por aí vai. Entendi. E aí você chega em outro reino, já são outros nomes e outras moedas também. Entendeu? E aí muda, por exemplo, você tem um reino onde você tem uma moeda que vale, um exemplo, vale uma de prata, 10 de prata e uma de ouro. Então, aí você chega em outro reino... Aquela moeda vale menos. Não é nem isso, as moedas lá, a divisão já é diferente. Já é uma de prata, 5 de prata e uma de ouro. Ah, Tá entendi. entendendo? Para chegar... uma moeda de O ouro... escalonamento. É tipo assim, como se essa moeda de ouro não fosse dividida em 10 de prata, e sim em 100, por exemplo. Isso, seria Entendi. mais ou menos isso. Entendi. Aí cada reino vai trabalhando de formas diferentes, tá entendendo? E por aí vai. O que não seria basicamente moeda de prata, né? Seria tipo centavos pra gente do real, né? Trazendo uma comparação bem chula aqui. Isso, exatamente. Bem grotesca. Pronto. Não, seguindo a tua comparação, seria, por exemplo, seria como se eu chegasse aqui no Brasil, nós temos a moeda de 5, 10 e 25 e 50, né? Aí eu chegasse em outro canto, eu só tivesse a moeda de 10 e de 50. Entendi. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Caraca, então até nisso eles pensaram, né? Até isso é diferente. E você vai ver a linha do tempo deles é bem complexa, é cheia de... Mas em questão de linha do tempo, eu acho que todos eles têm um cuidado em relação a isso, né? Até mesmo no Daimon, na Tormenta, a gente vê que tem uma linha do tempo. Sim, né? sim. Se tem o mesmo capricho, né? Se eles tiveram o mesmo cuidado para cuidar dos detalhes, né? Porque detalhes fazem diferença, a gente sabe disso. Mas o que me fez assim sair da... Eu joguei muito Tormenta. Até que eu acho que eu tenho bem uns 15 livros de Tormenta lá em casa, fora os que foram sumindo com o tempo. O que me fez deixar a Tormenta foi a questão de que a principal característica dela, que muitos dizem que é o ponto forte, que é a coxa de retalhos. Como assim? A Tormenta, ela surgiu de um como eu posso dizer? De uma coletânea de revistas da Dragão Brasil, aonde ela lançava, tipo assim, galera, isso aqui para você usar no seu RPG é uma ilha onde você tem uma ruma de samurai e que chove uma chuva ácida de sei lá em quanto tempo. Beleza, show, legal. Aí você vai ter em outra Dragão Brasil, galera, tem esse cara aqui que ele é um maluco que coleciona uma ruma de armas mágicas fortes. Mestre Arsenal. Isso, Mestre Arsenal. E assim vai. Aí eles iam lançando. Pá. Aí chegaram uma hora que eles olharam assim. Caraca, mano. Isso dá um livro. Isso aqui dá um livro. Se juntar isso aqui, dá pra fazer um reino. Aí o cara, não, as coisas não se encaixam. Não, mano. Foda-se. A gente estica daqui, estica de lá, costura, remenda. É brasileiro, pô, dá um jeitinho. Aí, por exemplo, aí você tem certas coisas onde vem a falta de criatividade, aquele o reino onde é feito o chocolate lá, qual o nome, você lembra? Eu não cheguei, acho que eu não cheguei a ver isso. Eu não sei pronunciar bem, mas tu vai saber. Aquele chocolatezinho, como é o nome? Herschel, Hershey's? Sério que tem um reino com esse nome? Eu não lembro disso, cara. Eu sei que o negócio é tão escrachado. Não, eu não acho que não chega a ser escrachado. Chega a ser mais... cômico? Assim, se a gente parar pra analisar, vamos voltar aqui um pouquinho pro cenário de Tormenta em si. Eles tiveram uma adição recente, tu sabia? Ele tem um sistema próprio agora, né? Com D20. Né? Eu me refiro ao cenário. Não ao sistema. Não, eu tô muito por fora da evolução do cenário. Quem acompanha aí, quem tá no chat aí que acompanha a galera do Jovem Nerd, sabe que eles têm um podcast de RPG que é muito bom, né? Eu recomendo que quem ainda não ouviu, escutem. É muito bom mesmo. E o que eles fizeram? Graças a esse podcast, alguns personagens deles ficaram muito conhecidos, né? Ficaram icônicos. E foi lançado um livro que chama-se... é o Menino Cabra, mas eu não lembro o nome do personagem. Que ele era muito bom. Tipo, eu não cheguei a ter a oportunidade de ler o livro, mas eu ouvi os podcasts, né? Sim. E a história realmente é bem cativante. Te prende, né? Aí, durante muito tempo, e com a amizade também, acho que é com a proximidade da galera do Jovem Nerd com o Leonel Caldela,
lançaram esse cenário, né, de onde passava-se essa história, que virou vários livros, acho que tem 2 ou 3 livros, né? E eles colocaram em Daimon, em Tormenta. Eles têm realmente agora dentro do cenário de Tormenta, de Arton, né? Que para quem tá familiarizado, tem uma ilhazinha, né? Agora foi agregado ao cenário essa ilhazinha, onde essa ilhazinha passa-se o Reino de Tormenta. O Rei de Tormenta não. A história que é contada desse menino cabra, né? Cara, eu quero. É Genor. Acho que é Hrulfgar. Esse nome não é familiar pra vocês? Hrulfgar. Não. Hrulfgar. Esse é o nome. Eu só não sei dizer o certo nome da ilha, o nome do reino. Mas é uma adição que foi feita agora esse ano, cara. 2022, 2023, final de 2022 para começo de 2023, eles incluíram. Né? Ou seja, é realmente uma concha de retalhos onde eles vão aproveitando aquilo lá e se encaixa. Pois é, como eu disse, o ponto forte deles pra mim é o ponto fraco, porque o cenário fica sem assinatura. Tá entendendo? Você não tem uma característica especial, algo que você bata o olho, ei, mas isso aqui é daquele cenário, tá entendendo? Por exemplo, você vai ter Reino de Ferro. Até tem, você... se for um negócio muito escrachado. baldeado. Aí, mas isso aqui é cara de tormenta. Tem cara de tormenta, mano. né? Porque... você vê aquela Niele, cara, se tu puxa pela Niele, acho que não tem personagem mais baldeado do que a Niele. Pronto, exato. Então, ou seja, pra mim, eu não gostei. Eu gosto de um cenário que tem assinatura, que você olha e bata o olho e você, cara, isso aqui é desse cenário. Aí você, mas você não gostaria de um cenário onde você pudesse ter qualquer coisa? Aí eu... Não. Pois é. Eu acho que o que torna legal é suas limitações, né? Você conseguir lidar com as limitações que o jogo te traz. Pronto, exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu queria usar na minha campanha é justamente essa limitação de que, por exemplo, em Reinos de Ferro, ao contrário do que acontece em alguns reinos, por exemplo, nos reinos normais eu não sei se é Greyhawk ou se é em Forgotten Realms, você vai ter a questão olha aí, ó, como é que era. Entendeu? Essa aí é a Niele Dorani, viu, galera? Pra quem não conhece. Cara, ela consegue, não sei como, ter acesso ao nosso reino, né? Porque ela tá cantando música do Pokémon, né? Ela tem os bichinhos do Pokémon guardados no quarto. É tosco, é tosco. Viagem, cara. Entendeu? Eu não sei se agrada muito ao meu gosto, tem outra não. coisa, por exemplo, tem uma hora que você chega lá, aí tem uma personagem lá, a clériga do deus de Rini, né? Eu não me lembro o nome dela. Ela diz assim... se você me fizer raiva, eu vou acertar você com isso aqui, você vai levar um D6 de dano. Ela quebra a quarta parede. Foda. Tá entendendo? Essas coisas assim do gênero, entendeu? É bem cruel mesmo. Essa quebra de realidade, entre aspas, né? Tipo, sim. Se eu tô vivendo... É tipo você assistir um filme do Deadpool, né? Basicamente, isso, né? Pois é, pra mim, isso, assim, como eu disse, tem muita gente que gosta. Eu não, tá entendendo? Nada contra. Eu gostaria de ver uma Tormenta... um reino assim mais sério, tá entendendo? Inclusive, eu não me lembro. Porque é o que representa o RPG brasileiro, né? Ai, não, mas foi com o Sid Clay, cara, isso aí. A gente tava querendo voltar a jogar, a gente tava parado, né, e tal. E a gente ficou naquela, tá, vamos jogar. Isso é um ponto pacífico, mas vamos jogar o quê? Acho que é que tu tem, não sei o que e tal. Aí, não me lembro se foi ele ou se foi eu. Alguém disse assim, por que a gente não joga mais Tormenta, mano? Tu tem uma caralhada de livro aí, mancha. Aí eu... É mesmo, né? Vambora, vamos. Vamos jogar. Quando eu comecei a ler, agora eu sei porque que a gente não joga mais Tormenta. Não, deixa quieto. Aí foi, e aí a gente aposentou o projeto. Embora o Cid Clay fez um projeto muito massa, eu gostaria de ver esse projeto compartilhado e finalizado, Cid. Aonde ele era... Qual o nome daquele filme dos X-Men? Dias de um Futuro Esquecido, acho que é isso. Alguma coisa assim, né? Eu sei que ele fez ou foi a mesma frase ou foi uma frase parecida. Que é aquele que o Wolverine volta no tempo, não? Isso. Ele fez com a Tormenta. Aonde a gente jogava... Não, a gente recebia uma visita de nossos personagens no futuro, avisando que tinha dado uma grande merda. E dos 20 deuses, que é outra coisa, cara, 20 São deuses, 21, cara, tá entendendo? né? Se a gente... Tem Scachantales, não, Scachantales não, é o vermelho lá. Pelo menos 3 foram abolidos, mas ele... A gente tem a Glorien, que não tem poder nenhum, cara. Isso. Não, aí você tem, por exemplo, você tem aspectos que são muito tipo assim, ó, você tem o Deus da Justiça e o Deus da Paz.
Então quer dizer, e, tipo, o Deus da Amara e o Justiça. Calmi, né? Isso, o Deus da Justiça não se importa que haja guerra, desde que haja uma causa justiça, justa. tá entendendo? Então, e a deusa da paz não se importaria com a injustiça, desde que tudo Desde em esteja tudo em paz. paz, tá entendendo? São coisas meio. Parece que um negócio era preencher lacuna, tá entendendo? Tinha Falando vaga. em preencher lacuna, tu já viu as fichas desses deuses? Não, mano, me lembro assim, não. Ah, galera. Não, porque assim, o que foi que a galera fez em D&D? Foi basicamente assim, eles eram alguma coisa do tipo... todo mundo tinha força... 20. Era 20? Era? Vamos trazer pra Eu sei que no final... 50, eu acho que é 50 e o último é 55. um Não, negócio 50 era o top. Aí, tipo assim, o Deus da força tinha força 50 e os outros tinham 40 e tanto. Eu, cara, como assim, cara? a Então diferença isso é o que tipo, define o Deus da força, tá entendendo? Como eu disse... E o pior é que se a gente parar... Vamos lá, vamos apresentar só as imagens dos deuses. Vamos ver só as caricaturas, só as representações, os avatares dos deuses. Isso, correto. Nossa, são excelentes. Eu não tenho... Kizar eu acho massa. Sim, concordo. Tênebra eu acho Kim, massa. tu é Kim, doido. se bem que a gente pegar Kim e o Mestre Ascendente, a gente não sabe quem é quem, né? E o Calmi? Calmi também é muito... Mas um anão, né? É foda, um anão foda, foda. Quem mais? Não, eu né? prefiro o Calmi humano. Calmi Cabelozão humano, eu azul. prefiro... Eu prefiro o anão, né? Eu prefiro anão. É porque tu de Jair é foda, mano. Não, mas... Eu sou mais... Oi? Tô longe. Melhorou agora? Ah, Tauron é Tauron é outro. um minotauro Tu da doido. força. Tu é doido. Qualquer muito- coisa tu ativa o teu microfone também, André. Fica à vontade, É. cara. Viu? E... Aí a gente vê a Glorien. Glorien é uma elfa, basicamente, né? Só que uma Sim. elfa pequenininha, uma anãzinha. Não chega a ser anã, né? Mas é uma elfa criança, né? Sim, é verdade, é verdade. Eu, durante muito tempo, cara, durante longos períodos que eu tive, eu joguei como clérigo de... Cara, eu lembro, essa foi uma narrativa também que eu joguei que me traz muito afeto no coração, assim, de lembrar, né? Que foi... Eu jogava de clérigo de Tênebra, era um elfo negro, só podia, obviamente, agir à noite, porque se eu tivesse contato com... A luz do dia? Eu esqueci o nome do deus do sol. Ragnar, não? Não, Ragnar da Morte. Mas parece um nome de... Parece um nome de coisa do Oriente Médio, mano. Qual é o nome? Ele Ryzen. é um nome Pesquisa no Google. oriental mesmo. Enfim, meio oriente, né? Deixa eu ver Isso aqui. é Oriente Deus Médio. do Sol Tormenta. Era o Asger, o Deus do Sol. Eu não podia ter contato com a luz de Asger, né? Porque ia contra os mandamentos da deusa. Porque lá o conceito era que o Sol era ele, né? Era o próprio Ele é o Asgard. próprio Sol. Isso. Assim como a Lua era a própria Tênebra. Isso, tá entendendo? Aí durante a minha narrativa não, a minha história, a gente estava brigando para que o meu personagem, clérigo de Tênebra, se tornasse um Garra de Tênebra, que era basicamente um grupo de elite, né? Ele é quase que um sumo sacerdote da deusa Tênebra, né? Uhum. E passei por algumas provações, passei por algumas missões sagradas. Eu lembro que o Vitor, que foi o meu narrador na época, ele tinha muita criatividade pra isso, né? Se um dia eu chegar e encontrar novamente com ele, eu vou gostar muito de trocar ideia sobre esse tempo, porque ele que mestrava muito pra gente. Cara, ele tinha uma criatividade assim pra conseguir fazer. E detalhe, ele não tinha muito material. O que a gente tinha basicamente era o livro base de Daemon Tormenta, que era encadernado, uma impressão, uma cópia, né? E algumas Dragão Brasil. Então a gente conseguia extrair daquilo o material para as narrativas. Cara, foi muito bom, foram longos meses e... Tu já narrou Tormenta, não foi? Tormenta D20. Como é que foi a experiência? Alguns momentos que a gente teve nas mesas, a gente... Foi bem cheia a mesa, né? A gente teve... Eu consegui colocar um samurai junto de um clérigo de Kim, cara, que era bem interessante a mecânica. Agora, sim, o jogo em si, apesar de ser D20, ele era bem diferente do que a gente está habituado no 3.5. Peraí, o André tá ali dizendo que a gente tem uma pergunta, tu pode falar aí, André? O Kassob está perguntando, como jogador, qual a aventura mais longa que vocês já tiveram e até que nível já chegaram?
Como jogador, qual a aventura mais longa e qual... O maior nível. Eu acho que Vai tu Tormenta. primeiro? Eu acho que Tormenta. Eu jogando como clérigo de Tênebra, quase garra de Tênebra, eu cheguei a 9º nível. É, já ia dizer Diamond. que comigo tu tinha chegado no 8º. Era 7º. 7º era Sétimo. comigo? 7º. Eu Tu jogou sozinho aquela aventura comigo ou não? Como foi aquilo ali? Não me lembro não me lembro de ninguém da mesa contigo, mano. Tava. Não, sim. Não, tinha. O André não tava, não, André? O André? O André não era nem gente nessa época. Ele é hoje? Não sei. Não me lembro de uma pessoa que tivesse na mesa, não. Não, sei mas se com certeza eu não tava sozinho. É, Porque a gente sempre teve aquela questão de, tipo, se não tiver quórum, não tem jogo. é verdade. Né? Verdade. Eu não lembro quem tava, não. Eu particularmente, assim, que eu tenha jogado como jogador, se eu não me engano, foi uma do Cid, um Cavaleiro Sem Cabeça, aonde a gente chegou no 5º, foi no 7º. Era Arcanum isso aí? Não, era uma aventura própria dele, ele tinha se baseado no livro. Mas ou no qual filme. cenário? No filme. Era... Não, qual cenário não, qual sistema? Eu né? acho que era D&D, se eu não me engano, era Ravenloft. Ravenloft é um cenário, assim, bem assim, dark, Ele é bem bem parecido pesado. com o Call of Cthulhu, né? É, lembra um pouco, né? lembra um pouco. tá entendendo? Ravenloft, acho que é alguma coisa assim. Eu nunca joguei, não. É porque assim, Ravenloft, pelo que eu pude É entender bem trevas pouco, também, né? Isso. Ele tem espécie de ilhas, como se o reino de Ravenloft, na verdade, fossem umas brumas, tá entendendo? Aonde criaturas sobrenaturais conseguissem criar uma espécie de uma ilha em meio àquelas brumas. Aí lá você vai ter, tipo assim, por exemplo, você pode ter um vilarejo lá, que é o domínio daquela criatura, tá entendendo? Aí eu não sei te explicar, mas seria mais ou menos alguma coisa assim. Bem viajado tá? mesmo, né? É. E como eu disse, é muito, muito, muito tenso o cenário, muito, muito Tá me sombrio. lembrando um pouco Jujutsu Kaisen isso aí. Que as criaturas... né? É verdade. Os Onis têm os domínios deles lá, onde eles se tornam mais fortes, Sim, etc. sim. Acho que tu tava falando da questão de narrar Tormenta, como é que... Hoje em as dia... diferenças do sistema próprio, como é que foi? Tu voltaria a narrar de novo se tivesse quórum? Como é que foi? E por que não? Cara, O que foi que mais... O que te levou... Por que tu escolheu e por que tu se arrependeu do... eu tenho um saudosismo muito grande, eu tenho um afeto muito grande por Tormenta. Certo. Né, que foi o primeiro cenário que me abraçou. Eu joguei outros cenários antes, mas o que Sim. me abraçou e que me cativou foi Tormenta. Por quê? Porque foi o que eu mais me aprofundei, basicamente. É onde eu tive um narrador na época, foi o melhor narrador que eu tive na época. Pô, cara, prazer, cara. É. Na época, né? Porra. Enfim, foi o que eu, como eu disse, eu cheguei até o 9º nível, então foi um que eu joguei muito. E as campanhas eram tipo assim, a gente jogava individual. Ficava aquelas pessoas na calçada, cada um esperando a sua vez jogar com o narrador. Sei. E em alguns momentos, os personagens se encontravam, aí sentavam 2 ou 3 pessoas, né? Mas voltando aqui pro Tormenta D20. Eu não sei, cara. Primeiramente, eu não sei nem por que eu comecei, né? Eu acho que foi mais por curiosidade. Eu tava lendo acho que é Fogo e Gelo. Eu não lembro qual era o livro. Aquela da queda e ascensão daquele deus branco, aquele deus vermelho lá, o... Do Games of Thrones? Não, de Tormenta mesmo. Aquela trilogia de Tormenta. Eu esqueci o nome dela agora. Enfim, eu tava lendo aquela trilogia, eu tava bem apegado àquilo. Chamei a galera pra jogar, era um cenário que eu já tenho muito conhecimento. Se tu me perguntar sobre o Panteão de Tormenta, eu acho que eu consigo citar, se eu não citar os 20 deuses com precisão, eu chego bem perto disso. Sim. O cenário em si eu tenho muito conhecimento, eu li Holy Avenger, eu tenho, enfim, é o que eu tinha mais conhecimento de cenário. Então acho que esse foi um cerne importante. Por que eu não narraria novamente, cara? Acho que por ser essa concha de retalhos, onde na mesa a gente tinha momentos em que eu peguei uma criatura que aquela criatura, ela era pra acabar com o cenário. Tipo, assim, ela iria trazer um desfecho. Os meus jogadores, eles estavam num momento onde eles iam enfrentar alguns desafios dentro de uma espécie de rinha de galo, em uma rinha ilegal, sabe? Eu não lembro qual era o objetivo por trás disso, mas eles se meteram nessa briga e foram atrás de enfrentar aquela criatura, né? Aquela criatura não, se enfrentar nesse negócio.
Em algum momento, eu tinha colocado para que a criatura que era serva do organizador do local fosse a criatura que iria acabar com todos eles, e eles iriam ter ou que se render ou alguém iria morrer, né? Basicamente isso. Entendeu? O Gregory tá dando boa noite. O Gregory. Aí o que acontece? Eu não lembro como foi, se foi sorte. Não, acho que não foi sorte. Foi o Webster com seus combos absurdos. Não fala não. Eu acho que teve uns 2 críticos seguidos também que fizeram com que, tipo, na primeira rodada dele acabou com toda a criatura e eu fiquei tipo assim, porra, não era pra seguir por aí, né? Não era? Aham. Mas enfim, são coisas assim que vão acontecendo. Há umas rolagens de dados em específico lá que acabam tendo... Eu não sei, cara. Eu não sei se foi falta de preparo meu, mas eu não voltaria não. Não foi uma experiência bacana, Tô não. entendendo. Em resumo. Eu já narrei RPG solo, assim, solo que eu digo, eu e um jogador, né? Então, foi até com o Jean. Abraço, Jean, tudo bom, filho? Lembrança aí pra Suzy. Como é que foi? Eu tinha a aventura, tava só eu e ele. Inclusive, assim, né, o primeiro contato do Jean com RPG foi uma coisa, assim, muito interessante. Porque ele não era aqui de Fortaleza, né? E ele estava visitando a irmã dele, né? Salve, Morrinhos. Né? E eu tinha saído, tava só eles dois em casa. E ele estava assinado para fazer. Naquela época não tinha celular, tablet, internet, né, computador. Aí ela teve a brilhante ideia. Quer dizer que não tinha Aika naquela época? Né? Ainda não, Eita. né? Não sabia o que esperava, né? E a Jane teve a brilhante ideia de dizer assim, vai olhar o livro do Marcos ali pra tu ver alguma coisa. Macho, o primeiro livro que ele olha é logo qual? Esse danadinho aqui, ó. Olha, ó, esse aqui foi o primeiro livro que ele achou. Ele olhou assim, caraca, mano, que livro feio da porra. o olho do observador ali olhando pra ele. Né? Eu não sei dizer exatamente qual foi a primeira criatura que ele achou, né? Mas imagina só, tu vai abrir um livro e a primeira coisa que tu vê é uma cena dessa daqui, ó, tá entendendo? Caraca. Aí ele, fechou o livro, né? Ficou com medo. Caraca, mano, que diabo de livro é esse daí? Cada folha é um bicho pior do que o outro. Aí, quando eu cheguei, né, eu fui lá explicar pra ele, né, o que era aqueles livros, né? Eu fiquei imaginando ele pegando o Monstronomicon do Nyarlathotep. Acho que não é Monstronomicon não o nome. Enfim, é um livro que quando você abre, quanto mais você lê, mais sanidade você perde. Acho que mais ou menos Acho que eu já ouvi falar desse livro. Imaginaram o Jean olhando assim, pô, menos 10 sanidade. Né? Enfim, aí eu fui explicar pra ele, né, como é que era o RPG e tal, e ele... Caraca, sério, eu não acredito. Eu vivia brincando disso quando eu era mais novo e não tinha regra. Quer dizer que aqui tem livros e mais livros que não só ensinam, mas tem regras que permitem que isso transcorra normalmente? Exatamente. Aí mostrei os dados, miniaturas, né? Aí pronto, a gente foi, eu peguei uma aventura que a gente tinha, né? Comecei a narrar pra ele. Aí assim, lá tinha uma maga de 5º nível que era a líder de uns kobolds. E ele, por ele jogar sozinho, ele tinha feito um clérigo. Era aventura solo, como tu falou, é uma aventura solo. Aí eu tinha dado alguns itens a mais, tipo, ele já começou com armadura de batalha, um escudo, né? Porque ele ia estar sozinho, tipo, não tinha NPC. Ele tinha que valer por 5 personagens. 4, né? Então, ou seja, ele ia estar sozinho, não ia ter nada. Cara, tu vai? Eu vou. Pois tá bom, vambora. Aí, porque a gente ficou justamente essa questão do quórum, né? Vem um, não vem outro, vem um, não vem outro. Isso E como ele morava comigo, né? Tipo, a gente ia noite adentro, tem né? Quórum ali, isso, né? Não faltava, né? Aí ele foi, beleza. Aí ele teve um encontro com conversou e tal, conseguiu ir até a líder deles. Quando chegou lá, conversa vai, conversa vem, não sei o que, ela querendo um dinheiro, e esse dinheiro era um valor muito alto, não tinha como um jogador de primeiro nível ter aquele recurso, né? Então ele viu que ela estava criando dificuldade, né? Aí ele olhou assim, né? Marcos, eu vou pegar uma hora aqui que ela já é distraída, eu vou tacar essa massa. Aí ele usava massa de guerra, mano. É um D12 numa mão, mano. Aí ele... Troco, menino, rolou, ó. Deu 20. Ele é um D12 mais o bônus de força, né? Mais o força, era mais 2 a dele. Se tiver em como é? Não, era empunhador primata. Esse aqui, ó, cadê, ó? Cadê? Ó, galerinha. Bota aqui na minha, André. Esse dadozinho aqui, ó, bonitinho, ó, de
Beleza? Ele é maior que o Frederico, não? Não, o Greg, mano. É Greg, é? É nada. Não, o Greg é o maior. É o dano desse machado aqui do Greg, ó. Um D12. Só que o Greg usa ele com mão só. O Mundo também usava a massa com mão só, né? Aí ele. Ele não bastasse ele acertar o ataque surpresa, ele acertou um crítico no surpresa. Só que como ela era de 5º nível, ela não caiu com surpresa. Caraca. Aí, mancho, tu vê assim, ó, os bichos começam a pular, que tava uma ruma de kobold, tipo assim, tinha uns 50 kobolds. Ele viu, cara, eu não tenho dinheiro. Se ela mandar esses bichos me matar, eu tô lascado. Eu vou na hora que ela diz, tu quer ter o dinheiro? Pois toma! Pá! Na cabeça dela. Aí o Master pá, ela desceu. Aí, Marcos, iniciativa, ele já pediu logo. Eu falei, vá, role. Aí, Macho, ele ganhou, mano, a iniciativa. Mano. Mano, quando ele ganhou a iniciativa, tome mais um D12, ó, pá, receba. A maga tem tinha quanto de vida? Era pouquinho, 5D4. Nossa. Mesmo sendo de 5º nível, tipo assim, ela podia dar uma bola de fogo nele e torrar. Eles iam ter carne aí pra comer uns 2 dias, tá entendendo? Mas ela não aguentou os 3D12 e mais 6, máximo né? 20 de vida, né? Isso. Aí a bichinha desceu. Mano, na hora que ela desceu, aí é o legal de você ter aquela ideia do narrador comprar a ideia do jogador. Que é o quê? Na hora que, puf, a criatura desceu, né? Ele deu um golpe. E na hora que ela foi se levantar, ele, puf, deu outro, ela caiu. Aí, na hora que ela cai no chão ensanguentado, os kobolds tudo assim atordoado. E era a vez dos kobolds, né? Aí, Marco, não é minha vez não, mas deixa eu fazer um teste aqui de intimidação. Aí eu, cara, beleza, então, vai. Tipo, deixei, né? Aproveitei a deixa, né? Aí o cara ainda passou, mano. Aí ele deu um U assim, bateu a espada a massa no escudo. No escudo, né? Aí foi kobold correndo pra tudo que era buraco, não sei o quê. E ele ganhou a XP de ter derrotado os kobolds tudinho. Em uma rodada, por assim dizer. Na verdade, ele derrotou, né? Isso, Não é o que eu matou, digo. É o que eu mas digo pros derrotou. jogadores. Muitos jogadores mesmo. Não, mas a gente tem que lutar, senão não ganha XP. Aí eu, não, mas da onde? O importante é superar o desafio. Se você superou o desafio, seja no diálogo ou de qualquer outra forma que seja, você superou. Mas a tu XP quer é dizer sua. pra mim que aquelas criaturas que tu bota pra fugir não contam, eles contam na XP? Conta, Ah, conta. entendi. Entendeu? Eles fazem parte. Tu acredita que ele conta, André? A gente. Eu conta não, que eu já matei uma lua gigante com um monge nível 1 e ele não pôde nível. Como é que pode isso? É, mano. Peraí, tu matou o quê? Uma lula gigante? Ainda da Lula era um, cara. Ah, o que que tem? Matou uma lula gigante. Mas como é que tu matou? Na porra. Eu tinha uma luva, uma manopla de fogo de gotejamento e um sonho. Sonhou grande isso aí, viu? E alcançou os objetivos. Pô, quem acredita sempre alcança, né? É justo, é justo. Então, Deixa eu só fazer um chamado de atenção aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que compareceu lá no nosso vídeo no YouTube. Ficou, cara, eu só tenho a agradecer o contato e o carinho que vocês estão dando pro projeto, né? A gente vai parar, assim que terminar aqui, a gente vai parar pra gente puxar todos os comentários e responder com carinho todo mundo. Isso aqui vocês sabem, vocês não imaginam, mas a gente aqui sabe o quanto é trabalhoso pra gente, né, fazer. verdade. Mas a gente faz com todo amor, tá fazendo com todo carinho. E eu quero convidar todos vocês que estão aqui agora na live, nesse momento, que estão acompanhando a gente, para ir lá e acompanhar o primeiro episódio, se vocês não viram ainda, né? Ficou bastante interessante. O próximo episódio, a gente está programando para trazer uma entrevista com uma pessoa de fora, um ilustre streamer, né? Que é do conhecimento de algum de vocês, né? Alguns de vocês já conhecem, outros vão conhecer. A gente vai trazer um pouco mais sobre a identidade, a caminhada e como que é a vivência de um streamer dentro do cenário atual, né, da Twitch e as outras plataformas em si. Né? Eu acho que vai ser um papo bastante interessante, né? Tô ansioso. Então eu acho que a galera quem tá aqui nesse momento, não perca, por favor, nosso próximo episódio. Mas o que eu tenho para falar é isso, e se vocês tiverem alguma coisa para falar agora, fica à vontade. A gente vai abrir esse momento para vocês comentarem. Marcos, tem algumas palavras para falar ou não? Não, agradecer, galera. Eu sabia que a gente ia começar assim pequeno, né? Mas eu não esperava tanto carinho, né? A recepção foi muito grande.
A galera, muito comentário, muito like, certo? Muitas críticas, né? As críticas que eu digo assim, gente, é porque as pessoas têm uma ideia errada de crítica. Para mim, a crítica, ela, ela é algo que vem a agregar, Sim. certo? É diferente de alguém vir só com uma ofensa, um xingamento, tá entendendo? Não. Quando você diz, Marcos, isso aqui, ó, isso aqui pode ficar melhor se fizer assim, assim, assado. Show, agradeço. E vou tentar sempre, a gente vai sempre tentar trabalhar nesse sentido de dar essa melhorada. Essa Viu? crítica foi realmente pra melhorar, né? Isso. Não, mas assim, é uma coisa que, como eu posso dizer, a musculação ensinou pra mim, é que a crítica, ela, se você deixar, ela tem o mesmo poder de um elogio. Então, tem uma cena no Grey's Anatomy que ela retrata muito bem isso. Há uma cena onde eles estavam competindo, três, como eu posso dizer, aspirantes a cirurgiões cerebrais, né? Eles estavam competindo por uma chance em ajudar em uma cirurgia no cérebro de um paciente. E o cirurgião-chefe pediu a eles que no final do dia eles apresentassem um ovo que eles tivessem raspado a casca do ovo sem romper a membrana do ovo. Caraca. Porque eles tinham que fazer tipo isso no cérebro. E o cérebro é muito delicado. Sim. Aí eles iam tipo com aquele, não sei o que, manual, como Bisturi, é não? Não, bisturi não, aquele negócio que é tipo uma lixazinha assim rodando. Não, é uma lixa, não. É uma Tem um nomezinho bem- esmeril. É tipo retífica, pronto. Retífica, isso. Tipo, era estilo, só que é claro, né? A nível de cirurgia, né? Sim. Eles iam tipo com a retífica comendo a casca do ovo todinho, né? Pra ficando só a membrana. Aí uma das competidoras, de vez em quando ela pegava o ovo, porra, merda, nossa, não sei o que, sempre xingando Jogava e o ovo tacando o fora. ovo no chão, né? Aí os outros olhavam assim, né, e diziam, eita, porra, se ela que é a melhor de nós tá assim, então a gente tá muito bom, né? Quando foi no final do dia, ela tava lá com o ovo dela pronto, enquanto os outros não estavam. O que foi que aconteceu? Os outros, vendo que ela estava tendo dificuldade, os outros relaxaram no ritmo, sendo que na verdade ela não estava tendo dificuldade. Ela toda vida ela pegava o aperfeiçoando. ovo do cesto dela e quebrava para eles acharem que era Caraca. o ovo que ela estava trabalhando, sendo que, ou seja, eles não tinham uma noção de o quão bem estava indo o trabalho dela. Eles só viam ele quebrando aí, eita, tá ruim, eita, tá ruim. Se ela tá ruim, então não vou me cobrar muito. Então, só para resumir o conselho, a crítica e o elogio, ambos de lado a lado. podem te derrubar. Como? A crítica, se você deixar ela te desmotivar, se você, poxa, eu achei que eu estava indo tão bem, mas pelo que eu tô vendo eu tô horrível, eu vou parar. Ou alguém vem te elogiar e tu, nossa, cara, eu tô indo tão bem, eu pensei que eu tinha que me esforçar mais. Mas sendo assim, eu posso baixar um pouco o nível e ainda vou estar bem, já que eu estou recebendo tanto elogios, tá entendendo? Então, Assim como elogio demais, ele é ruim, né, cara? não, isso, exatamente, tá entendendo? Você tem que ter esse cuidado, né? De estar sempre prestando atenção e estar sempre fazendo o seu, entendeu? Bota aí. Mas no mais, era isso aí. Eu queria pedir a todo mundo para curtir, compartilhar, beleza, galera? Quem tá chegando de primeira agora, caiu de paraquedas aí, se inscreve, beleza? Vai lá no sininho, marca todos, que é para o YouTube estar informando a vocês sempre que a gente estiver lançando. Essa semana a gente vai dar entrada nos nossos shorts, certo? A gente vai estar fazendo inserções diárias. Então já deixa o sininho marcado com todos, que é para vocês receberem todas as nossas publicações, beleza? É interessante, vai ser importante pra caramba isso pro canal. Sim, sim. A gente tinha um plano completamente diferente pra hoje, né? Sim, A sim, gente verdade. tinha, se não tivesse ocorrido problemas que acontecem. Todo mundo tá sujeito a isso, né? Então, é só a gente saber lidar com a situação e contornar isso, né? Sim, sim. Foi Mas é como o Marcos costuma falar, cara. Ter ou não, assim, a gente vai ter sempre uma diferença. Vai ter programa ou não vai ter programa, né? Então, a gente tem essa escolha, ou tem programa ou não tem programa. Se foi do jeito que a gente programou ou não, ou tem programa ou não tem programa, né? É isso? Sim, sim, O correto. importante é ter o programa, né? Viu, Mas rapaz? vamos voltar aqui à pauta. Pronto. Eu até me perdi, na verdade. A gente estava falando a pergunta do Kassobs, né? Qual foi a aventura mais longa que a Isso. gente jogou? Foi essa. Eu estava te perguntando sobre a questão da tormenta. Tu falou que o que te deixou desconfortável foi a questão
do retalho mesmo, né? Que tu Sim. via que havia um certo amadorismo, né? Aí eu falei da questão do Sid Clay, né? Dias de um Futuro Esquecido. Da narrativa, foi. Isso, que a gente via. Aí eu não sei, eu não me lembro se o personagem da gente que vinha visitar explicava bem. Mas, cara, eu sei que dos 20 deuses, eu acho que não tinha 6 vivos que o cara falava. Tinha sido assim um Caralho, o destroço. baque foi grande assim. Foi grande. E eles estavam, tipo, no futuro pós-apocalíptico, tá entendendo? Mas ele fala o que aconteceu? Tipo Pois assim, é, eu não me lembro. Eu me lembro que ele falava como estava a situação e quais deuses tinham morrido. Mas eu não me lembro se ele explicava exatamente o porquê. Mas a ideia da narrativa era que eles vinham avisar que isso acontecia e como impedir. Aí cabia a nós daqui do presente conseguir impedir isso, tá entendendo? Mas, como é que se diz? E como que se desdobrou essa história? Assim, vocês conseguiram chegar até algum, sei lá, algum ponto importante? Não, pois é, a gente começou, mas a gente não deu continuidade. Eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu com o Sid Clay, era ele que estava narrando, tá entendendo? Aí por isso que eu disse, né, pro Sid Clay, depois se ele pudesse enviar esse material, a gente transformar em PDF, ou mesmo ele quisesse fazer, seria Mas seria ele chegou interessante. então a concluir a história, né? Sim, não, que Ele eu não- me lembro, pelo menos o esboço, assim, né, o escorpo, ele tinha. Tava todo pronto. Mas eu não me lembro exatamente, assim, de quantas narrativas a gente chegou a jogar, tá entendendo? Eu sei que, eu não sei se é a mesma aventura, mas eu me lembro também na aventura do Cid, eu acho que foi essa daí que a gente fez uma espécie de prólogo, que a gente jogou com os personagens do futuro, onde a gente estava no nível 20 e a gente tinha o modelo Supra, entendeu? Que o modelo Supra é um modelo que está lá nos livros dos níveis épicos, onde você pode adaptar esse modelo para qualquer criatura. Basicamente o que acontece é que a criatura ganha 20 níveis, tá entendendo? Aí nesses 20 níveis vai uma série de coisas. Eu tô imaginando um Goblin com nível 20 aqui. Pois é, um Pô, Goblin Supra, né? um Goblin Porque basicamente o conceito Supra seria assim, aquela ali é o epitomo da raça, daquela espécie, tá entendendo? Então ele tem todas as características maximizadas, por assim dizer. Seria entendi, tipo o representante divino daquela raça. Isso, exatamente. Caraca. Cara, incrível, eu não consigo mais ouvir a palavra exatamente sem me lembrar daquele memezinho do cachorrinho na buzina. Exatamente. Entendeu? Não consigo. Toda vez que eu escuto, eu me lembro daquele Meme meme. maldito, meme maldito. Tipo isso. Se eu não me engano, foi isso. Esse foi o prólogo. Lá a gente estava numa área de tormenta, lutando contra um dragão. Um dragão. Peraí, tu tava jogando Dungeons and Dragons e tava enfrentando um dragão? Né? E é o Sheldon. É o Sheldon. E a gente Bazinga. tava no futuro. Aí eu não me lembro mais, como faz muito tempo, acho que está para mais de 10 anos isso aí. Eu não me lembro. Pois é, depois se estiver ouvindo a gente aí. Eu acho que eu não lembro de ter contado essa história pra mim. E tem mais de 10 anos que a gente se conhece, então essa história tem bem mais. Tem bastante tempo. Então, basicamente, em Tormenta foi isso, né? De lá pra cá eu só narro. Inclusive até o Sid Clay tinha me chamado também pra uma mesa de segunda-feira, mas o horário é muito complicado. Tu comentou que era à noite, né? Um negócio assim. Exato. Mas eu ainda vou tentar depois ver se eu consigo sair do meu compromisso lá de segunda-feira, já que é somente às segundas, né? Ver se eu consigo pegar essa Encaixar, mesa. né? É bom, jogar, cara, jogar assim, um pouco. e como faz tempo que tu não tem um contato com a mesa Do outro lado, né? do outro lado da mesa, né? Acho que é bom você voltar às origens, né? Você Sim, com certeza. trazer um pouco de nostalgia pro teu dia a dia. Desapilar, né? Um pouquinho, né? Isso. Eu considero importante também. Falando em coisa importante, galera, vale ressaltar que os episódios dos podcasts eles estão sendo transmitidos também no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn. Cara, todas as plataformas de podcast que vocês imaginarem, o nosso RSS vai estar disponível lá. É só procurar Bits e Dados Podcast, que vocês vão poder acompanhar todo o conteúdo que está sendo criado aqui. Obviamente, sem a oportunidade de estar visual, vendo, né? visual, e nem estar acompanhando ao vivo, mas tá em todas as plataformas de podcast Tá lá. lá registrado pra posteridade, né? Exatamente. Então, eu adoraria se vocês assinassem o nosso RSS em qualquer uma das plataformas.
a gente vai estar acompanhando como é que vai estar o feedback de vocês. Falando em feedback, o que é que vocês estão achando da qualidade do áudio hoje? Sim, a gente está inaugurando nossos microfones, né? Comparado com o nosso episódio anterior, a gente estava assim, bem amador, né? Acredito que agora a gente deve ter dado uma escalonada bem grande no nível. Sim, com certeza. Né? Então, até agora o pessoal não falou, né, da duplicidade do meu áudio, né? Que antes, sempre que eu fazia assim, né, aí já voltava, né, com... Beleza? É verdade. Então, gente, sensacional. Só para eu finalizar, né? Você vai ter o quê? Você vai ter no guia de Mundo de Reino de Ferro, como eu disse. Cara, assim, você quiser ter profundidade na história, é aqui. Aqui você vai ter tudo que você imaginar. Regras sobre câmbio, a mecânica, a política, certo? Falou? E basicamente isso, viu? Você vai ter um detalhamento de todos os reinos, inclusive os reinos élficos, os reinos anões, que são chamados Hu, né? E por aí vai. Eu acho que vale muito a pena a pessoa que está pensando em ou criar uma aventura ou criar um personagem com como eu posso dizer, com um background legal, dá uma olhadinhazinha nesse livro aqui, ó. Vale muito a pena, viu? O Guia do Mundo de Reino de Ferro. E alerta de spoiler, né? Reino de Ferro já tem metrô. Metrô não, desculpa. Metrô não, trem, né? Já tem trem. Eita, pô, agora eu fui longe. Caraca. E isso, o Reino de Ferro, pra quem não sabe, ele vive em um cenário assim, estilo pós-revolução industrial, tá entendendo? Aonde você tem um pouco assim de indústria a vapor, certo? Tem cidades assim que você chega lá, tem a fuligem das máquinas nas ruas, tá entendendo? O povo anda na rua, todo mundo meio preto mesmo, sabe? De tanta fuligem. E por aí vai. Essa questão dos gigantes a vapor também é uma assinatura. Armas de fogo é uma coisa que você não vê em qualquer cenário. Aqui, arma de fogo não é uma coisa assim que qualquer pessoa tem, mas ela é comum em Reinos de Ferro. E só para fechar o ponto que o Faminto tinha falado da questão da magia, é porque assim, havia um rei em Signar, que seria o principal reino do Reinos de Ferro, que era o Winterreal Thorne, e ele temia muito a questão do descontrole, que a desproporcionalidade que a magia poderia dar. E quando você tinha mago, que era alguém que tinha que estudar para desenvolver a magia, isso era relativamente fácil de você contornar. Por quê? Bastava você subir os impostos sobre a magia, sobre os livros, pergaminhos que a galera estudava, e sobre as escolas de magia, que ele meio que limitava o acesso do reles plebeu às escolas de magia. Mas quem é que não estava nesse pacote? Os feiticeiros de plantão, aonde qualquer filho de fazendeiro do nada se revelava um conjurador ou mesmo um mago pistoleiro. Então isso era um ponto fora da curva que ele não tinha como controlar. Aí daí então veio a polícia inquisidora do Winterreal Thorne, onde você tinha pessoas sumindo, essas coisas assim, do estilo Inquisição mesmo, que a gente teve aqui na vida real, né? Na vida real, isso. Só que o irmão dele, tipo assim, o Winterreal Thorne era um verdadeiro tirano, punho de ferro. E a galera não era contente com isso. E muitos facilitaram que o irmão dele, o Leto Real Thorne, que hoje, 10 anos após o golpe, ele deixa eu ter que tomar cuidado. Enfim, 10 anos após o golpe, ele, como é que se diz? O ele golpe já tem do trono de Signar. Isso. Tem que ser Ele bem já tem um específico pra carinho gente... da população. Muita coisa melhorou, inclusive isso. A Inquisição ela foi abolida, né? Mas fica aquele 10 anos é pouco, né? Para pagar Sim. aquelas pessoas que foram A cresceram lá, né? aprendendo a denunciar um feiticeiro, um bruxo, né? Por assim dizer. Se tá a gente entendendo? trouxer aqui pra realidade, infelizmente a gente ainda consegue ver muita cena que já deveria ter sido abolida há muitos anos e a gente continua vendo, né? Sim, muitas situações cenas de que eu vejo, preconceito, racismo, aham, essas coisas. Sim. Já tem mais de 500 anos de abolição de escravidão e a gente a ainda vê gente ainda essas passa cenas, por né? isso. Imagina o negócio que foi há 10 10 anos, né? bem Tá pouco, entendendo? né? Então, gente, basicamente, eu acho que eu consegui apresentar Reinos de Ferro para Sim. vocês. Vocês vão ter uma chance de conhecer melhor quando vocês forem Verem, acompanhar a narrativa que a gente vai fazer. Eu tô combinando com os meninos, vamos ver um dia legal pra gente
fazer semanalmente a narrativa de Fogo das Bruxas. Eu vou acompanhar um grupo, nós vamos acompanhar um grupo, a evolução de grupo do primeiro até o 9º nível, certo? Será que eu vou passar da minha última marca de Vai. 7º nível, né? Vai sim. Se Deus quiser, eu acho que até o final do ano dá pra finalizar as 3. Opa! Entendeu? Seguindo esse ritmo semanal, dá Acho que certo, dá, né? dá certo. Viu, Deixa galera? eu trazer aqui alguns comentários que eu achei interessante aqui, cara. Pronto. No YouTube, a gente tem que o Lobão Souza, salve Lobão. Fala, Lobo, tudo bom, pai? Ele falou aqui que o André é a voz da consciência, né? Ele falou que passou mais... Pode falar. Não, era isso mesmo, sempre lembrando os momentos falhos da gente, né? Ele disse que passou mais ou menos 2 anos em uma campanha de vampiro. Tu chegou a jogar vampiro, Marcos? Cara, eu criei a ficha, talvez tenha jogado 1 ou 2 sessões. Não mas gostou de só. storytelling? Não, era porque era no colégio, no terceiro ano, na perdoável. hora do intervalo, sabe? Era complicado. Eu tive contato com vampiro, com Arcanum não, perdão. Com vampiro, com caçadores e caçados, acho que é isso, né? Uhum. Que é os humanos caçando os vampiros, um negócio assim. Eu tive contato com mago e com lobisomem. Assim, não é o meu cenário também, eu prefiro o cenário mais medieval. Sim, eu prefiro também. cenário Fantasia, o problema é fantasia. fantasia. Eu quero montar um dragão e matar a orca, é o que eu quero. Ah, ele falou Sítio Alegre Ou Filhos do Morrinhos. Porco. Sítio Alegres Morrinhos, um abraço pra Sítio Alegres Morrinhos. Aí, ó, infelizmente, hoje eu queria estar comendo uma pizza lá da pizzaria de manhã, certo? Com aquela batatazinha frita com orégano, mas esse final de semana não deu. Vai ficar para outra vez, O viu, nosso galera? convidado especial, ele não pôde estar presente hoje, mas a gente tem uma convidada aqui muito mais do que especial. A Tora. A Torinha, a irmã de Thor. Não. Nossa mascotinha aqui da Bits e Dados. Volta lá puxar. Fala no microfone. E ele também tá dando um feedback aqui em relação ao áudio. Ele tá dizendo, E aí, Natão, como é que tá? ele tá dizendo que tá achando o áudio um pouco baixo. Aumenta Tá um pouquinho o baixo? volume aí, cara. Tá vendo, Lobo, o que é que tu ganha aí dando conselho pros outros? A câmera central dá pra baixar um pouco o ângulo também. Pô, obrigado. A gente vai analisar um pouco isso se realmente é viável, mas eu acho que é porque a gente teve um pouquinho de problema aqui no... Foi, Renato. Teve uma hora aí, não sei se tu reparou, que eu fiquei aqui enrolando por uns 10 minutos e o Paul faminto sumiu, né? Ele tava mexendo lá, o celular foi trocado, foi não sei o que, acabou voltando. Depois, se tu olhar na nossa timeline, tu voltar lá no começo, tu vai ver que o ângulo tá... Tá diferente. Tá um pouquinho diferente. O- Até quando voltou, ela voltou torta, né? Foi. teve um pequeno ajuste. Eu acho que ele já tá um pouquinho assim, não sei. Mas obrigado, viu, Lobo, aí pelo aviso. E ele encerra dizendo que é ele que faz a pizza. Isso é verdade, Não, isso é tanto verdade que na hora que ele falou, eu me lembrei da pizza, né? Faz sentido, né? Tá entendendo? O Kamui, um abraço, Kamui. Ele falou que tá sensacional o áudio. Vai ser Aí, viu, Lobo? Aí, ó. Valeu, Camus, só tem tu, pai. E ele completa dizendo que tá perfeito e sem duplicidade. Pô, que bacana, que É bacana. porque só tem nós, pai. Não tem imitação, não, pra ficar duplicando aí. Tá dizendo que não tem nenhum... só viu a mensagem no Telegram agora. Pô, cara, a gente contava com a tua presença aqui hoje, né? Mas... Acontece, cara. Acontece, cara, acontece. Coisas da vida. Enfim, eu acho que a gente consegue, nesse clima assim de bem aquecido, bem receptivo de vocês, acho que a gente consegue chegar ao fim aqui no nosso episódio de hoje, né? Sim. Consegui passar, agora deu pra completar a mensagem, né? Sobre Reinos de Ferro. É porque né? foi muito falho, cara. A gente falou de tudo de RPG Né? Sim. e esqueceu logo do principal, assim, do mais... E outra coisa, pra galera aí, lembrar que a gente tá falando mais de dados, né? Mas a gente vai fazer um episódio sobre bits também, viu, galera? Pode aguardar que vai ter, beleza? Afinal, o podcast é sobre bits E dados. Exatamente. Beleza? Bom, galera, quem acompanhou até aqui, não esquece de deixar aquele like, né? Se não é Triplo inscrito- C, curte, comenta, compartilha. Ali, ó. E é isso aí, quem não acompanha, esse episódio está sendo transmitido aqui no meu canal novamente, porque tivemos outros pequenos problemas técnicos junto da plataforma, mas o próximo já está certo que será na Bits e Dados, Show. beleza? Eu espero vocês lá, até o próximo final de semana, fiquem com Deus. Valeu, galerinha. Obrigado pela atenção. Hoje não vai ter o abraço da
da Curaminha, mas vai ter um hellozinho do Gregory, beleza? Tchau, tchau, galera. Até mais. Valeu, um abraço.